Filipenses é a carta do apóstolo Paulo que ele escreveu à cidade de Filipos, da Macedônia, por volta do ano 60 depois de Cristo. Justamente quando ele estava preso em Roma. Apesar do fato dele estar preso e das circunstâncias difíceis que Paulo estava enfrentando, nessa carta ele expressa sua gratidão e alegria a Deus pela vida dos filipenses, porque eles os apoiavam financeiramente e oravam por ele. Ele também os encoraja a permanecer firmes na fé, unidos no amor, né? E que eles continuassem sendo alegres no Senhor. Então, veja bem aqui alguns motivos que explicam porque a carta de Filipenses é considerada o livro mais alegre da Bíblia. Então, Paulo escreve numa situação muito difícil, mas mesmo assim ele demonstra que ele tinha uma relação pessoal ou uma relação especial com os filipenses, tá? Que foram os primeiros convertidos na Europa e que eles colaboraram com o seu ministério. Então Paulo chama eles de meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Aí ele fala mais assim, a minha alegria e coroa. No caso, ele fala sobre a igreja de Filipenses no capítulo 4, no versículo 1. Então Paulo tinha uma perspectiva positiva sobre a sua prisão. Mesmo aquela situação que fosse complicada, ele não ficava abatido com isso, pois ele via que ela servia para o avanço do evangelho. Ele disse que as suas cadeias, deixa eu lembrar aqui, se tornaram conhecidas em todo o palácio, ou seja, quando ele era preso, a palavra de Deus também, através do seu relacionamento, acabava indo muito além. E que muitos irmãos se sentiram encorajados a pregar Cristo com mais coragem, de acordo com o capítulo 1 da carta de Filipenses, no capítulo 1, versículo 12 e o versículo 14. Tá, até o 14. Paulo tinha uma confiança plena em Deus que o sustentava e também o capacitava. Então, todas as situações que ele estava passando, ele tinha essa convicção que Deus era aquele que o sustentava e o capacitava. Ele afirma, por exemplo, assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Todo mundo gosta desse versículo que está lá no capítulo 1, versículo 21. Aí ele diz mais assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Filipenses 4,13. Paulo tinha uma comunhão profunda com Cristo, ou seja, que ele era Cristo, né? Cristo era fonte de alegria. Ele declara para a igreja de Filipenses dizendo assim, olha, regozijai-vos sempre no Senhor. Aí ele diz mais um pouquinho, dizendo assim, direi e novamente direi, regozijai no Senhor, tá? E considero que toda perda comparada à suprema grandeza, ele diz, do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, então não é nada. Então Paulo sabia perfeitamente. Então ele, no momento difícil da sua vida, escreve uma carta para a igreja e motivando a igreja a permanecer firmes, felizes e alegres. Então ele conta que a sua prisão foi útil e que muitos irmãos se sentiram motivados a pregar o evangelho e às vezes, mesmo ele estando numa situação tão tensa, tão difícil, tão complicada, ele continuava motivando aqueles que serviam a Cristo Jesus a manter vivo dentro de si a fé. Tá bom? Deus abençoe. Aqui é o pastor Isaías Meira. Até a próxima.